Estamos aqui, mais uma vez reunidos em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, para lhes falar hoje sobre Derrida, filósofo que particularmente eu gosto muito, aprecio muito. Derrida nasceu em 1930, na Argélia, então uma colônia francesa, e faleceu em 2004, em Paris. Jacques Derrida foi um filósofo contemporâneo, pois, dotado de uma personalidade controversa. Ele era judeu e sentia-se assimilado pela classe colonial francesa, então dominante, mas, ao mesmo tempo, um forasteiro dentro dela. Uma vez, o que fez com que esse fato fosse o pano de fundo para a sua literatura. Confessava que mentia o tempo todo para sua mãe, ao mesmo tempo em que mentia todo o tempo para nós, os seus leitores. Identificava-se com Santo Agostinho e criou dentro de si um sentimento antagônico, pois foi-lhe incutido desde pequeno que a cultura francesa não fora feita para judeuzinhos. Percebam o fel aí, não fora feita para judeuzinhos, pois era privilégio do primeiro aluno da classe hastear a bandeira francesa todos os dias pela manhã. Mas, no seu caso, o privilégio foi transferido para o segundo melhor da classe. Mais adiante vamos ver no que foi que isso aí redundou. Sabia-se judeu, mas havia crescido pertencendo a uma sociedade europeia, embora não se sentisse pertencente a ela, o que levou a abjetar, a odiar o racismo completamente. Dizia racismo jamais. Adulto, seu herói foi Camus, o mesmo Camus que nós, há poucos dias atrás, tivemos a satisfação de lhes levar ao conhecimento. E foi fundo na filosofia existencialista de Sartre, vivenciando a sua subjetividade com as suas ações, ou seja, entendia que como escolhemos viver nos transforma no que somos. Ou seja, nós somos um espelho daquilo que pretendemos. Derrida escreveu entre várias obras, entre elas Gramatologia, A Escultura e a Diferença, A Voz e o Fenômeno e Políticas da Amizade. Lecionou também nas mais renomadas universidades americanas, europeias, canadenses. Enfim, ele afirmava que o saber é baseado, o saber é baseado, repetindo, o saber é baseado na nossa consciência. Em 1960, ele foi vitimado por uma profunda depressão, para logo depois fazer parte de uma revista onde se propunha fazer um verdadeiro terrorismo cultural, pretendendo usufruir nada, gente, destruir toda a escritura, eis que repleta de falsidades, pois o escritor escreve com uma mão sem que outra saiba o que ele escreveu. Afirmava que expressávamos a nós mesmos e ao nosso conhecimento através da linguagem, mas isso não é absoluto, pois tudo encerra ambiguidades, significados ou significado, ou seja, uma coisa ou outra, pois existem jogos de palavras e esses nos levam a interpretações diversas, duplos sentidos, consequentemente, conclusões obscuras. Ele era difícil mesmo, até de a gente entender, às vezes a gente tem que ler de uma forma, na segunda leitura já se pensa exatamente o contrário. Derrida dizia ainda que tudo num texto é convencional e possui os seus códigos,
E então ele denominou essa abordagem de desconstrução, pois entendia que toda linguagem é completamente fluida, completamente enevoada, fluida. Tal desconstrução seria um fragmentar da linguagem para mostrar que o que está sendo afirmado é, em verdade, absolutamente falso. Falso. Tal entendimento levava a um relativismo linguístico, pois deveríamos nos ater para o quanto as palavras podem significar e não no que elas significam de fato. Ou seja, as palavras podiam significar o que não estava escrito, e o que estava escrito podia não significar. Deu para entender? É por aí mesmo. Em suma, garantia que nunca pode haver um significado fixo para qualquer texto, e essa desconstrução seria a maneira, a forma, a ferramenta a ser usado contra o autoritarismo político e a injustiça. Lembram-se da história do hasteamento da bandeira? Que por ele ser judeu, ele era sempre postergado. Não, hoje é o segundo. Da outra vez, hoje é o segundo. Até que ele baita injustiça, né, professor? E era uma baita injustiça porque ele era simplesmente um judeu. Derrida seria um sofista. E lembro-lhes que eu já falei sobre sofismo, sobre sofistas, recentemente. Ele foi um sofista do século XX, pois jogando com a linguagem, pretendeu, de fato, perturbar, afirmando que a filosofia tradicional é logocêntrica. Isto é, seus autores consideram que os seus escritos como formas superiores de conhecimento, e assim cada um entenderia como a desejasse, como a quisesse. Ou seja, os sofistas indicavam o que queriam aprender. E o Derrida dizia: vocês, leitores, entendam como quiserem a minha escrita, a minha filosofia. Este foi Derrida, um filósofo que muitos não entendem. Eu lhes confesso, patinei para entendê-lo numa primeira, numa segunda, numa terceira leitura, e os convido para que se aprofundem no pensamento de Derrida, busquem as suas obras mencionadas no texto. Enfim, que cada um de nós procure cada vez mais e mais se aprofundar naquilo que, em rápidas pinceladas, eu lhes dou a conhecer ou a lhes relembrar a cada semana. Muito obrigado pelas suas atenções. Se tiverem gostado, por favor, cliquem no like, que ficaremos todos nós felizes. Muito obrigado e até outra vez, tá bom? Tchau, tchau.